Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que nós vamos ler e no que nós vamos mostrar para você. Deixa no ponto para mim aquele vídeo, porque depois do que eu vi hoje, esse vídeo que eu vou lhe mostrar, seria impossível não falar a respeito deste assunto, sobre os espíritos enganadores que vêm agindo dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu quero que você acompanhe comigo o texto bíblico. Leia aí comigo, por favor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Vamos lá. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Eu estava pensando nessa passagem, que o primeiro versículo já fala de dois tipos de espíritos. Ele fala assim, que o espírito com letra maiúscula, não é o que você leu aí, o espírito com letra maiúscula, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos com letra minúscula, enganadores e a ensino de demônios. Interessante. A palavra apostatarão, a palavra apostatar ou apóstata, quer dizer, aquele que muda de lado, aquele que muda de partido. Então, Paulo, vendo o perigo desta época, o perigo desta igreja, que começou muito bem, mas no meio da igreja começaram a surgir alguns espíritos enganadores, pessoas usadas pelo diabo para tentar destruir aquela igreja, que era uma igreja santa, que era uma igreja abençoada, que era uma igreja cheia do Espírito Santo, que porém estava correndo o risco de perder a própria salvação. E muitos já dentro da igreja já estavam mudando de partido, apostatando da fé, não estavam saindo da igreja, mas estavam perdendo a genuína fé no Senhor Jesus, a genuína fé no Evangelho, a genuína fé. Como que os espíritos enganadores agem dentro da igreja? Como é que pode um local onde se prega Jesus, um lugar onde se fala do Espírito Santo, e ainda assim Deus permitir que alguém seja enganado? Deus não permite que ninguém seja enganado. A própria pessoa se permite enganar quando ela não pensa. Você pode repetir isso comigo? A própria pessoa se permite enganar quando ela não pensa. Você vê o quanto o Bispo Macedo luta para as pessoas o quê? Pensarem no que elas estão ouvindo. Tudo que se faz dentro da igreja, a gente de alguma maneira tenta levar para a fé inteligente, porque é aquela fé não fanática, mas é a fé que faz a pessoa pensar. E quando ela pensa, meu caro, Deus pode agir. E quando ela vai fazendo as coisas sem pensar, sem discernir, coitada, ela vai acabar sendo fanatizada. E uma vez fanatizada, não tem como o Espírito Santo agir na vida dela. A mente dela fica cauterizada. Falando em cauterizado, o significado da palavra cauterizado, você pode acompanhar comigo? Diz assim, olha: o mesmo que congelar, paralisar a mente ao ponto de não permitir que a pessoa tenha o quê? Raciocínio próprio, não consegue pensar corretamente. Então a Bíblia está falando dos últimos tempos. Nos últimos tempos, o Espírito de Deus está afirmando que muitos vão apostatar da fé por darem ouvidos a ensinamentos de espíritos enganadores, ensinamentos de demônios. E os que ensinam isso são pessoas cuja mente está cauterizada, ou seja, a pessoa deixou de pensar. Deixou de pensar. Eu vou lhe dar alguns exemplos, preste muita atenção antes de eu colocar o vídeo. Veja o que é o espírito enganador e como ele age dentro das igrejas evangélicas hoje em dia. E não vou dizer que não haja dentro da Universal, porque aqui também, se você não vigiar, ele age.
Uma certa ocasião, uma senhora chega, ela é evangélica, cristã, de uma igreja evangélica, e o sonho dela era ser mãe, ela era estéril. Coitada, e ela fez tudo que é tratamento, inseminação artificial, e fez tratamento de hormônios, uma série de coisas, não conseguiu engravidar. Na igreja que ela frequentava, ela fez correntes e mais correntes, e também nada de engravidar. Então chegou uma hora que ela desistiu de ser mãe. Aí anunciaram que naquela igreja ia vir um missionário, um pregador, não sei de onde, que ele revelava as coisas ocultas. E você sabe que hoje em dia as pessoas buscam muito esse negócio de revelação, né? Revelação, que na verdade não é revelação, é um espírito de adivinhação, é diferente. Preste muita atenção, não quero ofender ninguém, por favor. Aí a coitada da mulher foi na reunião, e este camarada no altar começou a revelar: olha, fulano assim, 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 Beltrano assim, 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 fulano assim, assim, assado. E num dado momento ele parou o culto e falou assim: olha, Deus mandou entregar um recado para uma mulher aqui dentro. E começou a falar: você não pode ter filhos, mas o seu sonho é ser mãe. Você já fez um tratamento assim, 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 com fulano de tal, tal, tal. Você já fez tratamento com hormônios, você já fez inseminação artificial, você já fez de tudo e não engravidou, e hoje você desistiu de engravidar. Mas Deus está mandando te dar um recado. O camarada falando, ou melhor, um demônio falando através dele, um espírito enganador falando através dele. Olha, Deus mandou te dar um recado, que você vai engravidar, e vai engravidar de gêmeos. No lugar da vossa vergonha você vai ter dupla honra. Não vai ser um não, serão quantos? 2. E Deus já me deu até o nome: Esaú e Jacó. Aí Deus já deu até o nome da criança: Esaú e Jacó. E apontou para a mulher. Quando apontou, coitada, a mulher saiu pulando e glorificando e pensando: tadinha. E ele completou falando assim: só que tem um porém. Essa criança não vai ser acompanhada pelos homens. A gestação dela, homem nenhum vai acompanhar. Vai ser acompanhada pelo próprio Deus, como era nos tempos antigos. O Espírito de Deus, que não se engana, me revelou isso. Como que você acha que essa mulher saiu da igreja? Pelo amor de Deus, contando testemunho para todo mundo. E de fato, a barriga dela começou a crescer. E foi crescendo e crescendo e crescendo, sentindo muitas dores durante toda a gestação, mas não procurava o médico, porque o profeta, entre aspas, disse o quê? Homem nenhum vai acompanhar, vai ser como nos tempos antigos, o próprio Deus. Quando a barriga dela estava muito grande, ela gemia de dor, o marido dela falou assim: você vai no médico comigo? Ela falou: não vou, o profeta disse que é Deus que vai acompanhar. Ele falou: nem que você vá na marra, você vai comigo. E levou ela na marra. Quando ela chega no médico, o médico vai examinar. Eram 2 tumores. Olha o Esaú e o Jacó. 2 tumores. A mulher morreu. Não dava para fazer mais nada. Foi assim que o marido dela chegou na Universal. Indignado, revoltado, mas porque deu ouvidos a um ensinamento de um espírito enganador. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Qualquer revelação que você precise de Deus, ela vai sair da Bíblia para você, ou ela vai sair de uma palavra de Deus para você. Se você pegar um demônio aqui sexta-feira, na corrente da meia-noite, e perguntar para ele assim: Satanás, vem cá, o que está acontecendo na vida do fulano? Ele vai dizer tudo o que está acontecendo na sua vida, que ele conhece o que está acontecendo na sua vida. Deus não precisa disso para chamar a atenção de ninguém. Ele já deixou a palavra dele. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser crer, paciência. A revelação dele chama-se Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Quem me entende? Levante as mãos. Estava falando com o pastor Santos estava me dizendo uma igreja que ele passou, acho que foi até em Itu, São Paulo. Tinha uma mulher recém-convertida, ela veio para a igreja. Então, a princípio ela começou a manifestar com demônios, aí se libertou dos demônios, graças a Deus. Ela estava desempregada, Deus abriu uma porta de trabalho, era doente, ficou curada, e ela tinha 2 meses só de igreja. Um dia está ele fazendo a reunião, como essa, e entra um camarada de terno, gravata e com uma Bíblia embaixo do braço. Sentou do lado de quem? Justamente do lado da mulher. Como é que pode? Depois daquela reunião, nunca mais a mulher voltou na igreja. Aí ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém sabia onde ela morava, não tinha contato.
6 meses depois a mulher voltou manifestando de volta com demônios, desempregada de volta e doente. Aí ele pergunta: vem cá, mas o que aconteceu? O senhor não te viu mais na igreja? Ela falou assim: sabe o que é, pastor? Um dia um camarada sentou do meu lado e falou bem assim: olha, o que você procura você não vai encontrar aqui. Eu sei que Jesus te curou aqui dentro. Nunca tinha visto a mulher, foi falando tudo. Eu sei que Ele te curou de tal doença. Eu sei que Ele abriu uma porta do trabalho. Eu sei que Ele te libertou dos demônios. Mas o seu casamento que você quer restaurar, você não vai restaurar aqui. Você vai restaurar em outra igreja. Ele levou ela para uma outra igreja. 6 meses depois, volta a mulher, coitada, toda arrebentada de volta. Então o que é isso, gente? Espírito enganador. Espírito enganador, maligno. Mas porque a pessoa não pensa, porque se ela só pensasse, espera lá, quer dizer que Jesus me curou aqui, Jesus me libertou aqui, abriu uma porta, quer dizer que a obra dele vai ficar pela metade aqui dentro? Então, se fosse para ficar pela metade, ele nem teria começado. Já que ele começou, ele vai terminar. Era só ela raciocinar. Mas o problema é que a mente cauterizada, que faz a pessoa não conseguir raciocinar, pensar no que ela está ouvindo, é que torna a pessoa escrava desses espíritos enganadores. E por isso que a pessoa vai de igreja em igreja, de religião em religião, de profeta em profeta, de profetisa em profetisa, e a vida dela cada vez indo de mal a pior. Diga: está amarrado em nome de Jesus. É como uma tal de profetisa que diz que curava todo mundo. Na porta da casa dela fazia filas de pessoas para entrar. Quando entravam na casa da mulher, a mulher estava toda entrevada numa cama. Entrevada do pescoço para baixo, não funcionava nada, mas estava lá profetizando, curando, libertando, entre aspas. E as pessoas não pensam: como que pode Jesus usar aquela pessoa para curar o fulano, mas não curou ela? E quando ela foi, um obreiro da igreja perguntou para ela: vem cá, mas a senhora fala aí de cura para todo mundo, a senhora não tem fé para ser curada? Ela fala assim: não, Deus já me revelou que um anjo vai descer do céu. E assim mesmo, Deus já me revelou que um anjo vai descer do céu e ele vai tocar no meu corpo, eu vou ficar curado. Mais ou menos a passagem do tanque de Betesda, que de certo em certo tempo descia um anjo, que eu tive uma revelação que não era anjo coisa nenhuma, aquilo ali era um espírito enganador, um espírito do atraso, que fazia as pessoas se conformarem na frente daquele tanque, e Jesus curava uma só. O Jesus que cura um, cura todo mundo. Não faz a vida da pessoa ficar 38 anos parada na frente de um tanque. É verdade ou é mentira, gente? Então esses espíritos enganadores que se instalaram no Evangelho, e de fato é para os últimos tempos, porque isso começou de um tempo para cá. Quem é evangélico mais antigo, por exemplo, quem é evangélico há 30 anos, há 40 anos, há 30 anos atrás não se ouvia falar de cair pelo poder de Deus. Se ouvia falar de cair manifestado com o demônio, e não de cair pelo poder de Deus. É verdade ou é mentira? Não se ouvia falar de nascer dente de ouro. Já pensou? Está o pastor pregando, daqui a pouco todo mundo fala: pastor! A boca brilhando, que é uma maravilha. O que tem a ver? Para que Deus vai dar dente de ouro para uma pessoa? É só usar o quê? A cabeça. O Espírito de Deus levanta, não derruba. É só usar o quê? A cabeça, meu Deus do céu. Mas quando a mente está cauterizada, não adianta. Você vai falar, você arruma briga. É verdade ou é mentira? A cabeça já está feita, vamos dizer assim. Você arruma briga. Ela vai dizer que você está errado, que você é isso, que você é aquilo, que está indo contra Deus. Mas é só a pessoa ler a Bíblia, meu caro, e usar a cabeça, que ela não é enganada por ninguém. Amém? Quem me entende, levante as suas mãos. Então estes casos, estes exemplos, comum que passou até no SBT, e você deve ter visto, de um dito cujo de um pastor, que disse para a irmã da igreja: ó irmã, Deus falou que nós temos que prolongar a descendência. Miserável, mulher casada. Ele: não, Deus falou para mim, eu li na Bíblia aqui, que nós temos que prolongar a descendência, manter relação, para ter filhos. A mulher casada. Aí ela chegou para o marido e falou assim: amor, o pastor falou que eu tenho que prolongar a descendência com ele. E o coitado do marido falou: se Deus falou, vai em frente. Tem que rir para não chorar. Mas porque a pessoa não pensa. Nos últimos tempos, diz o Espírito Santo,
Muitos apostatarão da fé, vão mudar de lado, vão deixar de dar ouvidos à fé para ficar dando ouvidos a profeta, para ficar dando ouvido a fulano, Beltrano, vão deixar de ouvir a fé. A igreja genuína, desde que começou, ela vivia pela fé. Era a fé que curava o enfermo, era a fé que fazia o diabo cair por terra, era a fé que levantava aquela pessoa, era a fé que fazia o Espírito Santo descer na igreja, e não tinha nada dessa parafernália. E estes são os fundamentos da Bíblia que fazem a diferença. É a fé, tudo vem pela fé. Quer uma revelação que a sua vida vai mudar? Creia que ela vai mudar e acabou. Não precisa ninguém te revelar isso, é só você crer que ela vai mudar. Quer uma revelação para a vida financeira? Creia que está escrito que Ele é teu pastor e nada te faltará, e aí está a maior revelação que você precisa, não vai te faltar nada. Quer uma revelação para a sua família? Creia no que está escrito, crede no Senhor teu Deus, será salvo tu e a tua casa, acabou. Essa é a maior revelação que você precisa, é a sua fé, crê nisso e vai acontecer. Diga, está ligado em nome de Jesus, acabou. Quer uma revelação para a sua saúde, você que está doente? Abra a Bíblia, meu caro, Isaías 53, e lá está escrito que Jesus levou a sua doença. Creia nisso, que essa é a maior revelação que você precisa. Quem me entende? E o que não falta é gente convidando para ir para outra igreja. Por que ela não vai convidar um traficante para se converter? Por que não vai convidar uma prostituta que precisa se libertar? Por que não vai convidar um macumbeiro? Por que vem convidar gente dentro da igreja? Porque o espírito enganador precisa arrebanhar pessoas para apostatar da fé, mudar de lado, mudar de time. Entende onde eu quero chegar? Desculpa meu desabafo, mas depois do que você vai ver aqui agora, você vai ficar indignado, como eu fiquei hoje com o que eu vi. O Espírito Santo, quando entra numa pessoa, não faz a pessoa se expor ao ridículo, ficar latindo igual cachorro no altar. Apague aqui para mim, é verdade. O Espírito Santo, quando desce sobre uma pessoa, não faz a pessoa ficar fora de si em transe. Quem faz isso é o diabo. Quando a pessoa manifesta com o demônio, ela não lembra de nada do que aconteceu, ela perde o sentido e a razão. O Espírito Santo não. O Espírito Santo não. A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Então a pessoa fica consciente, ela está adorando a Deus, ela está sentindo aquele gozo na alma, aquela coisa maravilhosa, mas ela está consciente de tudo que está acontecendo naquele momento. Mesmo porque Deus te deu o livre-arbítrio. Se Ele tirar o livre-arbítrio, então Ele deixou a criação dele, acabou, Ele deixou a palavra dele cair em descrédito. Você não vai se escandalizar com o que você vai ver? Dá para pagar mais uma aqui para ficar bem isso. Você vai ver o que é o espírito enganador. O último caso que você vai ver, coitada das pessoas, o dito cujo do profeta manda a pessoa até comer grama, e a pessoa vai comer grama. Coloca aí para mim, desculpa, olha só. Você imaginaria o Senhor Jesus levando seus seguidores a isto? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Novas doutrinas e ensinos antibíblicos têm surgido a cada dia. E com isto, o engano tem se espalhado, arrastando muitos desatentos que, levados pela emoção e entusiasmo, têm sido facilmente enganados. Gostaríamos de levá-los a uma reflexão. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Percebeu que um dos frutos citados é o domínio próprio? Sendo assim, como podemos classificar estas pessoas? Será que estão sendo movidas pelo Espírito Santo? Onde está o domínio de si mesmas? E onde se vê Deus nestas ações? Observe neste vídeo a quantidade de pessoas se portando como cães em um culto, acreditando estarem possuídas do Espírito de Deus. Acompanhe neste outro vídeo o momento em que um pastor batiza uma pessoa literalmente manifestada por um demônio.
Em seguida, ele a apresenta como a mais nova obreira da igreja. Hoje desce sobre a sua cabeça a unção de obreira desse ministério. Agora você ficará ainda mais assustado. Um pastor leva seus fiéis que estão em transe a comerem grama. Eu te amo, Jesus. Agora, era para a gente comer o pão. Mas vamos comer um pão especial antes. Se Jesus transforma água em vinho, se ele transforma peixe no corpo dele, se ele pegou o pão do menino e transformou em quê? Em quê? Em seu próprio corpo. Então as pessoas podem comer. Então eu vou dar a eles comida do alto. E eles vão comer por este ano de 2014. As pessoas estão fazendo jejum, mas eles vão comer a plenitude que vem do alto. Acorda. Fiquem de pé. Fiquem de pé. Se aprume. Fecha a boca. Ok, eu vejo comida lá fora. Olha lá. Olha aquela comida lá fora. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Ok, agora vão lá fora e comem. Vão lá fora e comem. Vão rápido. Como rápido. Baixa o volume, só o volume. Não é revoltante? Como rápido. Baixa o volume do vídeo. Só o volume, deixa eu ver. Não é revoltante? O que tem de Deus nisso aí? Mas a coitada da pessoa, coitada, manifestada, né, também. Está pensando que está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, está fazendo a coisa certa e tal. Dando ouvidos e obedecendo a espíritos enganadores. A mente ficou cauterizada. Fique em pé um minutinho comigo, por favor. Muito cuidado, inclusive com quem encosta do seu lado, às vezes dentro da igreja, umas conversazinhas que não são muito comuns no nosso meio. Muito cuidado. Muito cuidado com esse negócio de sonho. Já notei que aqui as pessoas têm, não todas, mas algumas têm esse costume. Pastor, eu sonhei isso. O que significa? Não significa nada. Nada. Não se deixe levar por sonho. Viva pela fé. Não viva por sonho. Porque se o diabo vê que você pende muito por sonho, ele vai começar a trazer um sonho atrás do outro, você vai começar a ser guiado por sonho e não pela fé, e já era. Se o sonho é bom, amarra. Aliás, se é bom, amém. Se é ruim, amarra e acabou. Mas não se deixe guiar por isso. Viva pela fé. O meu justo viverá. Fazer o povo comer capim. Você viu um camarada até com a coleirinha? Pô, é brincadeira. Ajudando o Espírito Santo, né? O outro, e ele com a coleirinha assim, ó, levando o outro. Pô, brincadeira. O Espírito Santo é paz, é alegria, é amor, é força, é inteligência, é sabedoria. Esse é o Espírito Santo. Amém, gente? Esse é o Espírito Santo. Ele não confunde, ele não traz dúvida. Ele nunca vai te expor ao ridículo, ele nunca vai desvalorizar a criatura, ele sempre vai valorizar a criatura. Amém, gente?